Fala, sucesso! Agora eu vim vestido literalmente parecido com a capa desse vídeo. Se você leu ela, realmente ela é muito impactante. Mais impactante do que isso é saber que muitas pessoas vêm ao canal, assistem, gostam e não dão um like e nem se inscrevem. Peço sua ajuda para se inscrever. Falta pouco para alcançar 1000. É provável que quando você estiver vendo nesse vídeo agora, pode estar em milhões. Aí eu já vou estar fazendo outro tipo de pedido. Mas agora, como a gente está indo para o patamar de 1000 inscrições, porque vai ser desbloqueado algumas outras funções que eu fiquei sabendo agora, eu quero que você possa nos ajudar a alcançar 1000 inscritos. E divulgue isso aqui para 1000 inscritos. Fechado? Então vamos para a palavra e o tema de hoje. Preparado? Vamos lá? Conselheiro da Morte. Cuidado com Jonadabes. 10 atitudes para reconhecer um. Essa é uma das capas que provavelmente você pode ter chegado através dela, porque aí você vai ver que eu estou vestido parecido com ela. Provavelmente pode vir essa capa aqui também. Cuidado com os conselhos de Jonadab. 10 atitudes para você reconhecer um. Ou pode ter sido essa outra capa aqui, ó. 10 atitudes para você reconhecer um Jonadab, conselheiro da morte. Literalmente, um conselheiro da morte. E uma coisa que está em comum em todas essas imagens aqui é o quê? A máscara. Por que uma máscara? E aí você começa a entender assim, a máscara, para que se começou, para que uma pessoa usa uma máscara? Primeiro, pasmem, para mostrar, para mudar de sexo. Como assim? Na Roma Antiga, utilizava-se a máscara para quando você usava qualquer uma máscara, você não queria ser identificado sexualmente, ou pasmem também, para não ser identificado, que é o mais comum, para as pessoas não reconhecerem você, qual é a sua família, qual é o seu itinerário. E vem um pouco da palavra hipocrisias, da hipócrites, que é o quê? A feição daquilo que você diz ser e não é. O mundo de falsidade. Literalmente hoje você vê vários artistas que hoje você almeja, idolatra, eles têm que fingir o que não é. Viver uma vida que ele não é deles. É fingir que eu sou rico sem ser rico. É fingir que eu sou boa sem ser boa. É fingir que eu sou uma pessoa amorosa sem ser amoroso. Quanto melhor o artista, mais máscara ele tem que usar. Que é a questão do teatro. Artista, que eu não vou entrar em detalhes aqui agora. Então, a máscara, de certa forma, mostra que a pessoa é a feição daquilo que ele diz ser e não é. É uma coisa, é viver de aparências. Tem pessoas que vivem com máscaras. Conhece isso? Quando você vai trabalhar, para que serve uma máscara? Olha que interessante. Quando você vai fazer uma edição, a máscara, eu faço com que ela se torne invisível aonde eu quero transformar. Resumindo, tem gente que usa máscara na sua vida. Ela usa máscara no rosto porque ela não gosta do rosto dela. Ou ela não quer ser identificada. Eu quero mudar algo naquilo que eu sou. Então, não utilize máscaras. E hoje nós iremos falar de uma pessoa literalmente mascarada. É um mascarado que é o Zorro. E, ao longo do tempo, foi colocado isso como uma forma. E mais do que isso é o Superman, que bota um óculos e muda tudo, como se ninguém fosse identificar que é a fisionomia do rosto dele, o cabelo puxado, chupado para trás. É uma coisa um tanto quanto absurda, mas é um romantismo, não sei se é o romantismo teatral, que a gente sabe que não tem como fingir. Então, hoje você vai ver o motivo. E qual que é o texto que a gente vai colocar aqui, ó? 2 Samuel 13:1. Aconteceu depois disso que a Aminon, filho de Davi, se namorou de Tamar, irmã de Absalão, filho de Davi, que era muito belo. 2 Samuel 13:3. Ora, Aminon tinha um amigo chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, o qual era muito sagaz. Opa! Jonadab é o tema, literalmente é o tema de hoje. E aí vamos ver a história dele aqui ainda, só para você ficar entendendo. Aqui tá uma figura dele aqui, ó, que a gente tem que tomar cuidado com língua dividida, porque a língua dividida, ó, você nunca sabe qual lado que ela tá. Né? Pessoas têm que... A língua dividida
divide muitos relacionamentos. Tem muita gente que vem com fofoquinha. Gente, toda igreja que eu tive a honra de dirigir, ser mordomo dela, a gente acabava com a fofoca. Literalmente. Certa vez um discípulo, pastor, eu quero falar de fulano tem feito isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, é mesmo? É. E eu quero falar uma coisa muito séria sobre ele. Aqui, fui lá, falei, fulano! Coloquei os dois no mesmo lugar. Pensa um cara que gaguejou. Os dois. Aí eu falei, não, pode falar que aqui tá protegido, aqui o negócio. O que você ia falar pra mim? Aí ele foi falando e não olhando pra ele, pro outro amigo. No final saíram amigos. Porque como é que você confronta uma situação dessa? Confrontando. Então, cuidado. Não conte sua fraqueza emocional para quem não deve. Aqui, Aminon ficou apaixonado pela irmã, Tamar. E aqui tem um vídeo que a gente fala sobre isso. E aí, nessa situação, ele começou a falar o coração dele. E aí fica aparecendo essa imagem aqui, ó, de uma criança. Quando você fala suas dores emocionais para quem não deve, você está fazendo isso aí, ó. Ele está te colocando, você está criando um ambiente perigoso que você não deveria criar. Então, muito cuidado. Quando você lembrar que vai contar, eu tô passando uma situação, amiga. Opa, essa amiga, ela fica feliz com a minha conquista? Essa amiga, no momento mais difícil da minha vida, ela estava do meu lado? Se for negativo, não conte seu segredo. Ore. Clame a Deus. 2 Samuel 13:4. Jonadab disse a Aminon: você é filho do rei. E, no entanto, cada dia está mais triste. Diga-me, por quê? É que estou apaixonado por Tamar, a irmã de Absalão, e meu irmão por parte de pai. Respondeu Aminon. Literalmente, ele chorou suas pitangas para quem não deveria. Cuidado para você não chorar suas pitangas para Jonadabes da vida. Esses Jonadabes, quantos Jonadabes que vieram na sua cabeça? Você já contou e depois jogou na sua cara? Você falou isso e jogou na minha cara. Vai jogar na sua cara. Informação é poder, é estratégia de guerra. Quem tem mais informação. As guerras são vencidas por quem possui mais informações sobre o seu inimigo. Mas ele é meu amigo, tá bom. Hoje ele pode ser seu amigo, e amanhã? Quantas sociedades que depois a pessoa começa de empresa, aí por que você acha de fazer isso? Aí sempre o sócio de má índole começa a incitar para você fazer coisas diferentes. Aí no final o que acontece? Isso que você ouviu. Começa a destruir. Ele começa a jogar na sua cara tudo aquilo. Você lembra aquela vez que você fez isso? Mas você que deu a ideia, mas você que fez. Cuidado, você pode estar montando e destruindo seu futuro por coisas do princípios errados feitos hoje. Foi o que aconteceu com o nosso amigo Aminon. E aqui qual que é a solução? Cale-se. Não conte os seus segredos para qualquer pessoa. Conselhos que levam futuros reis à queda. E olha o conselho que Jonadab fez. Aí que imagem maravilhosa. Jonadab deu um conselho para um futuro rei, que deixou de ser rei porque seguiu o seu conselho. Provavelmente Jonadab queria ser um Aitofel da vida. Quem é Aitofel? Tem um vídeo anterior que eu falo quem foi Aitofel. Aitofel, a palavra dele era tão boa que até no texto fala, Deus fez com que os conselhos de Aitofel, os bons conselhos de Aitofel, não fossem ouvidos por Absalão, para que ele fosse amaldiçoado, para que ele pagasse um preço. Já o Jonadab provavelmente estava montando ser um futuro conselheiro do rei, e se deu mal. Quem que sofreu isso também foi Roboão lá na frente. Quem é Roboão? Vou contar a história, que é o filho de Salomão. Ele foi ouvir conselho de pessoas Jonadabes. Ele não ouviu o conselho das pessoas, dos mais velhos. Ele foi ouvir os mais jovens. Se lascou. Que o dedinho do meu pai não sou. Se o dedinho do meu pai. Olha que imagem fantástica. Isso aqui literalmente é o que acontece com alguém que ouve o conselho de Jonadabes da vida. E olha o texto a seguir que fala. 2 Samuel 13:5. Então Jonadab disse: finja que está doente e vá se deitar. Quando seu pai vier, diga a ele: por favor, deixe que a minha irmã Tamar venha me dar o que comer, que ela prepare a comida aqui onde eu posso vê-la
e que ela mesmo me sirva a comida. Aí, olha que conselho. Isso aqui foi o conselho de Jonadab para Aminon. Beleza, Aminon falou, pô, boa ideia, eu vou realizar meu sonho. Poxa, eu sou filho do rei, eu posso qualquer coisa. E Aminon se deitou, fingiu que estava doente, e o rei Davi foi visitá-lo. E Aminon disse, por favor, deixe que Tamar venha e prepare alguns bolos aqui onde eu posso vê-la, e que ela mesmo o sirva para mim. Aí vem essa história aqui, ó. Aqui, ó, o incesto real que trouxe morte na Bíblia. Esse é o tema que eu falo sobre o que a consequência dele ter seguido o conselho de Jonadab. E tá aqui, ó, incesto real que trouxe morte na Bíblia. Poderia ter sido esse final feliz, mas não foi. Como destruir o seu relacionamento em 30 segundos? Lá nesse vídeo eu conto a questão espiritual. Tem uma história espiritual em cima desse vídeo, que é o mesmo, só a capa que tá diferente. Ou a outra capa pode ser essa aqui também, ó. Se deseja acabar com a sua relação, não assista. Mas eu não quero acabar, então tem que assistir. E aí, o que acontece nesse texto, nesse vídeo? Aminon vai lá, se deita, e no final da história ele acaba forçando e tem relações com a sua irmã. E a irmã ficou destruída, Tamar, que era muito bela, e não à toa, por quê? Porque ela era irmã do homem mais bonito da Bíblia daquela época. Então, não é difícil de entender que ela também fosse muito bela. O homem nem sempre é tão bela quanto a mulher. Então, a mulher era muito bela. Porque como existiram várias mulheres belas na Bíblia, é difícil falar qual que era mais bela. Mas, porém, o homem mais bonito era Absalão. E o cabelo dele pesava 2 quilos. Tem um vídeo anterior que eu falo sobre isso. E aí, olha o que acontece. Aí, assistindo esse vídeo, tem essa consequência. O que acontece? Absalão monta uma casinha, faz uma festa, depois de 2 anos, porque a vingança veio com um prato frio, e montou a festinha e mandou os empregados, falou assim, vamos embebedar Aminon. Na hora que ele estiver bêbado, eu quero que vocês façam isso aqui. Olha que aí tá lá, em 2 Samuel 13:29, os empregados mataram Aminon como Absalão havia mandado. Então, todos os outros filhos de Davi montaram suas mulas e fugiram. O que aconteceu? Nesse episódio fatídico, quando ele mata o seu irmão Aminon, que violou a sua irmã, Tamar, ele chega e aí veio a fofoca. Aí vem uma fofoca gospel. Tá aqui, ó. Absalão morto por sua extrema beleza. E aí tá aqui, ó. Tem um vídeo que eu falo sobre a consequência de Absalão, de tudo, do que ele fez, depois que ele matou o irmão, Absalão, beleza fatal. Porque ele era muito bonito. Absalão, aí tem essa imagem fortíssima, que é como se fosse o irmão pisar em cima do próprio irmão, só que tinha que estar com uma cabeleira bem grande, preta. E aí vem a primeira fake news aqui, ó. A gente, porque fake news só tem nos dias de hoje. Não, olha aqui a fake news. Primeira fake news, olha o que acontece. Chega um burburinho, porque ele fez a festa, e nessa festa, tava todos os irmãos. Só que aí vem para o rei, que assim, rei, Absalão matou todo mundo, matou todo mundo, não sobrou um. Absalão, por que Absalão fez isso? Porque, lembra de Aminon? Aminon que usurpou e você não fez nada? Aí veio na cabeça dele. Lógico que ninguém falou isso pro rei. Aí o rei já começou, por isso que ele fez aquele evento e ainda jogou o nome de Aminon, por isso que ele tinha tanto interesse em chamar Aminon para ir para a festa dele. E aí vem esse aqui, ó. Enquanto eles estavam voltando para casa, Davi recebeu esta notícia. Absalão matou todos os seus filhos, não escapou nenhum. Mas aí vem um conselheiro, e olha aí que ninguém passa desapercebido. 2 Samuel 13:32. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse, Senhor, eles não mataram todos os seus filhos, somente Aminon morreu. Pelo jeito de Absalão, a gente podia ver que ele havia resolvido fazer isso desde o dia que Aminon forçou a sua irmã, Tamar. Ele não usou aqui a sua filha, usou a sua irmã, para mostrar para Davi ali que, neste caso, era porque era irmã direta de Absalão. Pensa, Absalão tinha uma irmã e Aminon foi lá, que era da mesma mãe, ele foi lá e forçou, tendo relações sexuais. Uau! Então, isso aqui levou...
por conta desse conselho de Jonadab. E quem é que dá o conselho aqui novamente? Jonadab. E Jonadab, assim, ó, pelo que eu vi isso aqui, Balaão. E ele foi, deu uma de gostosão, conselheiro, ó, intelectual. Agora pergunta, não era amigo dele que tinha morrido, Aminon? O amigo dele tinha acabado de morrer. O cara que ele deu o conselho para ele. E ele não mostra nem remorso. Nessa fala, ele só se preocupa com mostrar que ele é bom. Aí, ó, e ainda fala assim, ó. Somente Aminon morreu. Pelo jeito de Absalão, a gente podia. Por que a gente podia? A gente não. Por que ele colocou o nome dele de agente? É porque ele tinha culpa no cartório. E ele não relatou isso para o rei. Por que ele falou, rei? Quem deu aquele conselho lá negligente fui eu. Anos depois o pessoal descobriu. Depois de todo o episódio. E tanto é que está retratado na Bíblia. Você não consegue esconder tudo para sempre. E aí vem, por isso, eu não acredito na notícia de que todos os seus filhos morreram. Somente Aminon foi morto. Aminon, justamente esse que ele deu o conselho lá atrás, para ele fingir de doente. Que conselheiro do mal. Cuidado com esses tipos de Jonadabes. Quantos conselhos ruins você já recebeu? Tem conselho bom. E quase sempre os conselhos que você não gosta são os que você deve seguir. Quando você, olha que palavra forte, quando você faz o que você concorda, isso é inteligência. Mas quando você faz aquilo que tem que ser feito, e mesmo que você não concorde, isso é a verdadeira obediência. Onde está isso na Bíblia? Davi, pega lá, 100 prepúcios de Filisteu. Ele foi lá e trouxe 200. Imagina, Davi tirava a calça do cara e tirava a parte genital, ou seja, algo humilhante, ele foi lá e fez. Ainda saiu grande, porque ele falou, quando estou debaixo da obediência, o que eu faço não tem problema. Mas a gente tem que tomar cuidado com as obediências cegas, seguidas por pessoas totalmente Jonadabes da vida. Quem deu a notícia ao rei, nesse caso aqui, foi Jonadab. Aí você tem que tomar muito cuidado com Jonadabes da vida. Concorda comigo? Jonadab, o que significa? Javé está disposto. Quantas pessoas dispostas de Deus, até o diabo, é um Jonadab. Por quê? Porque ele está disposto a tudo. E ele, até depois de correr, andar por toda a terra, ainda foi para um evento. Onde você estava? Eu estava por dar a volta na terra. Até Satanás, depois de dar a volta na terra, ele está disposto. Quantas pessoas estão dispostas a fazer o mal? Muitas. E aí você tem que tomar muito cuidado com essa imagenzinha assim, olha só, sempre tem uma vozinha do mal. Vai lá, ninguém vai descobrir. Mas é um segredo nosso. Se é nosso, cuidado, morte. Isso aqui aconteceu com Aminon. E, consequentemente, levou à morte do outro filho, por conta de um processo. Um abismo leva ao outro. E ele praticamente matou o próprio irmão. E nunca é algo bom. Cuidado com as falsas disposições. Literalmente, essa frase é muito forte. E a gente tem que entender, porque tem gente que tem a carinha do mal, e é tipo assim, é o cara metade. Aí, ó, olha que imagem maravilhosa isso daí. Isso aqui praticamente retrata. A pessoa fica até mais baixa. Precisamos discernir entre bons e maus conselhos, mesmo quando vem de pessoas próximas. Exatamente isso que você ouviu. Quantas pessoas foram destruídas por ouvirem conselhos frágeis de pessoas próximas? Eva ouviu o conselho da serpente. Uau! Quantas pessoas ouviram conselhos e perderam o seu chamado? Não troque o seu chamado por um propósito. Deixe Deus te chamar. É a voz mais importante que existe. 1 Coríntios 15:33 fala, não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Se você anda com pessoa... Uma vez eu estava andando com uma pessoa que falava gíria. E eu falei uma gíria. E até um palavrão, eu falei, meu Deus. Aí eu falei, gente, de tanto andar com a pessoa, e lógico, ela teve boas influências, mas eu tive algumas influências negativas. E eu, na hora que eu falei, meu Deus, deu até um susto. E até minha filha, pai, isso é um palavrão. Eu falei, literalmente.
E aí você tem que tomar cuidado ali. Essa é uma imagem verídica. Quantas vezes você viu um amigo cair no buraco por causa de outro? É o que mais acontece quando você vai no presídio. Quantas pessoas estão lá porque ouviram Jonadabs da vida? De repente é um caso seu, uma história sua. Ou você tem um caso de um filho que ouviu de alguém. E muitas vezes foi o seu filho que foi o Jonadab. E você, como mãe, você passa, não, mas tadinho, ele foi influenciado. Não, não. Ele pode ter sido influenciado por alguém. Mas ele depois ele aprendeu a influenciar. Porque, meu filho é líder. Ele é líder quando ele faz coisa boa. Quando ele faz o ruim, ele foi influenciado. Muito cuidado, pai e mãe. Não se deixe ficar cego por isso. Davi estava cego. Davi estava cego. Ele deixou-se ficar cego por essa situação. Um mau conselho é uma chama que queima quem confia. Como eu sei se o conselho é bom ou mau? Primeiro, se o conselho servir para o seu filho de 3 anos, pode ir. Exemplo. Filho, pula aqui nessa água aqui. Você sabe nadar? Não. Então você vai deixar seu filho... Então, posso pular? Não. Você sabe nadar? Não. Mesma pergunta, mesma resposta. Eu quero fumar, quero beber. Você daria para o seu filho de 3 anos? Não. Então não serve para você. Você acha que... ou, ainda, pior ainda, se ponha no lugar dele. Eu acho que eu vou fingir que eu estou doente para minha filha de 3 anos vir aqui para fazer maldade. Você vai deixar? Não. Então não faça. Se ele tivesse pensado na consequência, se fosse a minha filha, se fosse meu filho, esse é o caso. A pergunta é, se fosse filha de Aminon, ele deixaria que a sua filha fosse pro quarto de outro? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, tá aí. Você descobre muito facilmente. 10 atitudes para reconhecer um Jonadab. Tá preparado? Primeiro, reforça um senso de superioridade ou privilégio. O que significa isso, Glauco? Simples. Imagina, o Jonadab aqui, ele chegou, ele fala assim, reforça um senso de superioridade ou privilégio. Ele chegou, mas você é filho do rei. Que é isso? Você, filho do rei triste. Você não é um filho de rei? Você não é filha do rei? Quantas pessoas ungidas caem porque acham que por estarem numa posição alta pode fazer qualquer coisa? Mas se eu faço milagre, Deus vai entender se eu fizer um pecadinho que ninguém vai entender. Não vai fazer mal a ninguém. Cuidado, Deus está te olhando lá do alto. Balaão, cuidado. Balaão fazia milagres que até nenhum outro homem poderia fazer. Porque quem ele abençoava. Quem amaldiçoava, ele amaldiçoava. Para de ser Balaão. Uau! Tá aí, cuidado. Não, mas eu tenho um poder. Pastor, o cara tem um poder de sair caldinho da água, o óleo da mão dele. Eu falei, não tem problema. Balaão fazia tudo isso aí. E foi o cara que mais viu Deus em menor espaço. Deus falava com ele todo dia, se ele quisesse. Todo dia. Tá lá, tem um aqui, ó. Balaão, eu tenho uma pregação que eu falo sobre ele. E Deus aparecia para ele. Ele tinha um portal que os judeus até hoje procuram saber qual é o horário exato. Balaão sabia uma coisa que nem Moisés sabia. E ele tinha acesso. E nem isso não garantiu para ele sucesso. Não garantiu. Aí, como é que isso, usando no termo prático dos dias de hoje? Exemplo, poxa, você é o gerente da empresa. Nossa, você é o manda-chuva. Você pode mudar os dados aí que ninguém vai saber. Você pode colocar, falou que a gente alterou mais para motivar o time. Ninguém vai saber. Isso é de hoje em dia. Você é o cara que manda. Você pode pegar qualquer mulher aqui, qualquer menino. Sua esposa é casado. O que é isso? Você é o cara, você é o maior empresário, você é milionário. Pode ir para qualquer mulher. Vamos ali, num lugar ali, numa danceteria. Jonadabs. Ele quer te agradar, te desagradando. A intenção dele pode ser até boa, porque de repente alguém já fez isso por ele. E ele tá, agora pergunta, onde ele está? E onde você está? A pergunta é, você só tem que ouvir conselho de quem está lá em cima, não de quem está lá embaixo. No caso aqui, ele ouviu um conselho de alguém que estava lá embaixo. Ele era o sucessor do rei. Perdeu o reinado por causa de um péssimo conselho. Cuidado para você não perder o seu reinado por causa de um conselho. Errado. Olha, tem uma menina ali. Olha, a secretária fica te olhando. Ninguém vai saber. Deus vai saber. Então, primeiro,
reforça um senso de superioridade ou privilégio. Todo jornalista, o Jonadabs da vida, ele vai falar isso para você. Nossa, você é especial. Você pode tudo. Quantas questões emocionais de PNL fala, você pode tudo. Será? Mas nem tudo te convém. Agora, segundo, incentiva a manipulação para alcançar um objetivo pessoal. Aí, nesse caso aqui, o que ele fez? Ele foi motivado. Aí ele fala assim, não, vai lá, porque você pode. Ele propõe esquemas assim astutos, como plano de Jonadab para a mundo, fingir doença. Você pode fingir, ninguém vai descobrir. Dá uma mentirinha santa. Gente, na Gemátria tem uma coisa muito interessante. A palavra verdade, quando você soma os números e subtrai com o nome mentira, a soma dá um número que é o nome pequeno. Número. Eu falo aqui sobre isso. Então, o que significa? Que os grandes sábios falam que quando você tem uma verdade e você utiliza de uma pequena, quando você muda uma pequena coisa, ela pode se tornar uma grande mentira. Então, toda mentira é a mudança, é a pequena mudança da verdade. Uau! Então, para com isso. É quando você vai manipular. Ai, porque eu vou falar para a pessoa que eu sou milionário. Para quê? Ah, vai lá, fala para aquela pessoa lá, fala que você tem muito dinheiro. Não, a pessoa tem que. Primeiro, Deus conhece. Primeiro você passou a ser para depois a ter. Então você tem que ser para ter. Tem pessoas que procuram ter e não sabem quem são. Deus, quando assoprou, ele diz, e passou a ser alma. Ele não a ter uma alma, ele é uma alma. Então você é uma pessoa, você não tem uma pessoa. Então você tem que aprender a ser para poder aprender a ter. Uau! Simples assim. Terceiro, ignora princípios éticos e morais. Você conhece pessoas assim? Exemplo, éticos e morais, principalmente porque Levítico 18, 9 até o 11 fala que é proibido relações entre parentes próximos. E, por sua vez, esse episódio aconteceu muitos anos depois de Moisés ter recebido a lei. Então, Levítico fala que você não pode ter parentesco, ter relacionamento com parentesco. Ah, mas é sua prima. Ah, mas é prima. Prima pode fazer qualquer coisa. Será? Que era irmã. Ah, mas tem um problema? Existe a questão genética do RH. Depois você pesquisa isso. É muito interessante isso. Mas aqui, era uma pessoa, ele era mais velho, sucessor do rei de Davi, próximo rei, pede para o pai rei, para sua irmã, que ele está apaixonado, e que depois a paixão vira ódio. Isso tem uma explicação no vídeo lá, que eu explico. Se você não quer perder seu relacionamento, assista imediatamente. E aí ele começa a manipulá-la. Aí pede, quando ela chega próximo, o seu desejo foi mais importante que o desejo da sua irmã. A sua vontade foi superior ao declínio emocional da sua irmã. Ele apagou a vida da irmã dele, por causa de um sentimento. Quantas pessoas são trajadas emocionais porque vão numa situação e pegam os monstros desse? Quarto, alimenta desejos egoístas ou pecaminosos. Que é? Em vez de corrigir impulsos errados aí, por exemplo, tá? Ah, mas eu quero da minha irmã. Ô, sua irmã, negão. Esse é o conselho correto. Mas Jonadab falou, não. Se é seu desejo, você é o rei, você pode fazer tudo. Foi isso que aconteceu. Literalmente. Isso a gente tem que tomar muito cuidado. Um exemplo prático. Poxa, o carro do vizinho tá ali, ó. A gente pode pegar e pegar escondido sem ele saber. É roubo. Inveja. Ah, você pode. Não, mas a gente pode fazer isso, pode pegar aquilo. Ah, a gente pega aqui, depois a gente devolve. Roubo. Ah, vou pegar o carro do meu pai sem ele saber. Roubo. Roubo. E aí acontece algo fatídico. Quantas pessoas já fizeram isso? Aconteceu uma desgraça, um acidente, e depois o pai paga o preço. Literalmente. Financeiro e emocional. E muitas vezes pode ser preso. Nos Estados Unidos é preso. É preso. Quinto,
Fala o que você quer ouvir, não o que você precisa ouvir. Os Jonadabs da vida, ele vai falar somebody love. Você pode, você é o melhor, você é o cara mais top, você é o número 1 da empresa. A empresa não te valoriza. Jonadab. Essa igreja não te valoriza. Esse lugar não te valoriza. Essa pessoa não te valoriza. A sua esposa não sabe quem você é. Opa! Existem as Jonadabas. Poxa, o cara não recebe elogio em casa, então esposa, aprenda a elogiar. Elogio e conquista o marido. Como você descobre um Jonadab? Ele tem medo de confrontar quando você está errado. Ele não foge do princípio. O princípio para ele não vale. O que vale é a amizade com você. Ou sair bem na fita com você. Então, foge desse Jonadab. Sexto, propõe soluções que prejudicam terceiros. Literalmente aqui. Ele fez uma ideia, finja-se de doente, só que ele não pensou em momento algum na outra parte. E nem pensou o que poderia acontecer com o seu pseudo-amigo que ele estava dando conselho, que morreu por conta do conselho dele, que é muito mais grave que se pode ter. E depois ele sai, poxa, qual o compromisso dele? O que ele pagou por isso? Está na Bíblia, só isso que aconteceu com ele. E muitas vezes é passado desapercebido. Sétimo, explora a confiança para fins manipuladores. Nos dias de hoje, é muito comum. Aqui, ele era primo. Poxa, ele era primo. Primão. Astuto. A Bíblia fala que ele era astuto, sagaz. Então, o que significa? Que ele era muito esperto, muito inteligente. E aí, poxa, eu tenho um primo esperto, então eu vou pedir um conselho para ele. Cuidado. Aí você vai pedindo conselho para pessoas, amigas, próximas, e muitas vezes você cai num buraco financeiro sem saber. Exemplo, você vê lá um seu amigo esperto ganhando dinheiro com um negócio, aí ele vai lá e te motiva a entrar numa morte financeira chamada pirâmide financeira. Não, mas é porque você coloca aqui e aí outra pessoa, e cada pessoa que você trouxer ganha também. E você ganha conforme ela entra também. E você ganha? Ganho. Então, peraí, é uma pirâmide. A matemática não funciona. Se você ganha, ele ganha, ele ganha, ele ganha. É muito ganhador para um investidor. Que frase forte, hein? É muito ganhador para um investidor. Saiu agora, assim, ó, rápido. Pá! Bem de Deus mesmo. Então, é muito ganhador para um investidor. E aí você entra em umas situações financeiras. Não, eu estou com uma questão financeira aqui, tira e queda. Porque você está colocando sua influência. Muito cuidado com isso. Você tem que ter a segurança, tem que saber se realmente o que você está fazendo vai ajudar o próximo e não vai prejudicá-lo. Eu mexo com questões de imóveis. E teve uma situação de um leilão que eu fui participar. Sabe o que eu fiz? Olha que loucura. Todo mundo me chamou de louco. Era um imóvel muito bom. E aí, Deus me incomodou à noite que eu cheguei para a pessoa que estava no apartamento e falei, cara, vai ver que seu apartamento vai entrar amanhã para leilão. Impossível, impossível, impossível. Aí ele foi ver que a culpa não era dele, é porque ele tinha sido fiador de uma situação e ele ia perder o patrimônio dele. Agora imagine se eu compro uma situação dessa. Eu ia me sentir mal. Eu ia me sentir mal. E neste caso, essa pessoa foi beneficiada. Ela foi lá e saiu do leilão no dia seguinte. Ela correu atrás, ela viu que era muito mais sério do que ela imaginava. E graças a quem? A Deus. Ah, mas você que deu, Gladys, a dica. Eu dei, mas foi Deus que à noite me fez pensar. Entendeu aqui? Então, tudo dá honra, tudo dá glória a Deus. Neste caso, eu fiz. Oitavo, minimiza as consequências de ações erradas. Não, mas isso é só uma situaçãozinha, ele só traiu uma vez. Você já falou isso. Não, mas as pessoas mudam. Você já falou isso. Não, mas é só uma vez, não vai ser, ela vai gostar. Ah, porque é a primeira vez dela. Opa, todo mundo gosta. Será? Será? Olha lá no texto que eu escrevo sobre esse vídeo, que é muito forte se você não quer perder o relacionamento. Tá. Quer manter o relacionamento? Assiste lá. Ah, tô noiva. Ah, não quero perder, eu quero casar e não quero perder. Que desista. Olha lá, assista imediatamente. Lá tem um porquê que muitos relacionamentos, depois de uma coisa, há um enjoo. Por que os relacionamentos enjoam? Tá lá a explicação. Aí, nono,
não demonstra empatia pelas vítimas das ações propostas. Em momento algum, Jonadab mostrou remorso por nada. Tanto que, quando ele deu a notícia para o rei, ele ainda saiu como manda-chuva. Senhor, pelo visto, foi a questão de Jonadab. E lembra da história da irmã de Absalão e Aminon? Aí eu falei, mas senhor, quem deu a ideia fui eu. Ele falou isso? Não. E ele nem mostrou remorso pela morte de Aminon. É provável que ele tenha ficado parceiro de Absalão. Não, não se conta sobre isso. Mas é um conselheiro que ninguém quis estar mais perto, porque você não ouve mais o nome dele. 10º, promove a impunidade com base em status ou poder. Você é o líder maior da igreja. Você só foi um adultério. Opa! Peraí, promove a impunidade com base em status ou poder? Ah, mas fulano fez aquilo lá, lastimável com aquelas crianças, violou, fez umas coisas lá sexuais com as crianças, mas ele é filho do pastor mais top da igreja, é uma pessoa santa. Opa! O pai não paga pelo pecado do filho, mas o filho paga pelo pecado que ele comete. Não, mas só fiz uma vez, eu fui uma vez, só cometi um. Opa! Promove a impunidade com base em status ou poder. Uma vez eu fui numa igreja, e aí a pessoa chegou e falou: o que você acha da gente ali? Tem um bar ali de pastores. Eu falei: bar de pastores? Gente, nem de bar eu gosto. Não, mas é uma coisa assim diferente. Eu falei: o nome já não gostei já. Não, mas aí tem cerveja sem álcool. Eu falei: não vai mudar nada, nem de cerveja eu gosto. Aí, e a pessoa: não, mas ninguém vai saber. Eu vou saber. A minha consciência vai saber. A minha integridade vai saber. Esse sou eu. É fácil? Não é fácil. Mas se eu não gosto do lugar, por que eu vou insistir em estar em um lugar? E foi ótimo. A pessoa ficou sem graça do outro lado, e muitas vezes essas pessoas vêm depois com uma forma de Jonadab de defesa. Porque você aí começa a te culpar por algo, porque ele se sente culpado por aquilo que você sabe dele. E se você falar isso, que eu fiz isso, eu te falo isso. Olha que frase fantástica. Verdades unem, mentiras dividem. Fale com cuidado, sabedoria. Quando você for dar algum conselho, pense que você pode ser um Jonadab. Eu já posso ter sido Jonadab na minha vida. Mas a gente sempre tenta dar o melhor conselho possível. De repente é um conselho que é humano, que eu muitas vezes já falei para a pessoa: vai trabalhar nessa empresa porque você precisa trabalhar. De repente não era o lugar dele. Não era o lugar dele. Mas você queria o bem dele. Uma palavra maldita pode apagar um futuro brilhante. Foi o que aconteceu com este homem aqui. Ele apagou a vida de Aminon. Aminon também estava frágil. Ele acreditou. Então foi 2 culpados. Quem falou e quem ouviu. E quem praticou. E aí o delito é muito maior. Palavras têm poder. Use-as para curar, não para ferir. Então, conselho você vai dar. Então você tem que fazer para construir, não para destruir. Qual é a grande moral de tudo isso? Tome muito cuidado antes de dar um conselho. Pense se esse conselho serve para você, se você faria. Tá, eu faria. Peraí, se o seu escrúpulo é menor, pense para sua filha ou para o seu filho de 3 anos. Por que 3 anos? Porque é uma idade que é de dependência total sua. Depois de uma certa idade, vamos colocar 7 anos, 5 anos, ele ainda pode ser 5 até 7 anos. Depois de 12 anos, 15 anos, ele já é uma escolha dele. Já é um fator de o quê? Aquilo que foi ensinado. Então, se você indica para sua filha, para o seu filho, e funciona para você. É uma forma mais simplória para você entender quando a palavra de Deus, quando o conselho é bom ou não é. Uma aqui, ó. É só um. Puxa aí, só uma vez. Espera aí. Minha filha usaria? Não, então não serve para mim. É um pecadinho só. Espera aí. Minha filha, não funciona. Então não serve para mim. Pula daqui. Opa, quem fez? Aconteceu isso? Jesus, ele usou essa prática. Ele poderia muito bem usar essa técnica. Peraí, eu quero todo o poder, mas eu quero todo o poder para minha filha. Será? Sabendo que quanto mais poder ela tem, mais perseguida ela será. E mais facilmente ela será morta? Não, então eu não quero.
eu quero equilíbrio. Opa! Tudo na vida é equilíbrio. Quando você está equilibrado com Deus, a balança da injustiça, ela para em um lugar só. Que você não seja injusto com aqueles que são justos. E nem muito justo com aqueles que são injustos. Dê conselhos que você seguiria e que você pensa assim, esse seria um conselho que Jesus Cristo daria, que o meu Pai Celestial aceitaria. É algo que meu Pai, que está na Bíblia e que é permitido. Simples assim. Então, se você hoje tem um Jonadab na sua vida, se afaste dele. Cuide, porque ele pode fazer com que você fique, a sua liberdade e até a sua vida possam correr vida. Risco de vida. Quer saber mais? Gente, só pedir para Deus, ore para ele e fala, Senhor, que seja feita a sua vontade e sua graça. Me coloque nos seus santos caminhos e me desvie de todos os Jonadabs, de todos os maus conselhos, porque eu quero seguir aquilo que o Senhor quer que eu siga. Amém e até o próximo.